Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Karina Coach. Aproveita para me conhecer melhor, se inscreve aqui no canal e já ative o sininho de notificação. Gente, hoje eu tô de vermelho para homenagear essa nossa empresa que atualmente eu estou trabalhando no YouTube, digamos assim, né, gente? Tô criando vídeos aqui para o YouTube. E afirma, né, gente, como que foi para mim chegar até aqui, né, nessa empresa, como foi a minha história, o meu trajeto de vida até eu concluir que eu gostaria sim de ser uma digital influencer, de ser uma influencer digital, né? Não sei qual que é a melhor forma de descrever. Mesmo sendo pequena, né, gente? Mesmo tendo um número assim pequeno, né? Porque tem gente que pensa assim: ah, você nem é grande, quem é você? Olha só, você não sabe nem falar, né? Como já me falaram, eu sei, gente, eu sei das minhas fragilidades, eu sei das minhas deficiências, mas eu decidi acreditar em mim, né? Olha só que bonitinho, gente. Eu fiz esse cartão em 2019. Então, eu vou contar para vocês meu trajeto de vida, assim, a minha história, até eu chegar nessa conclusão de que eu ia fazer vídeos, porque eu me sinto motivada todos os dias de fazer 3, 4 vídeos por dia. E a minha história basicamente é com um gravador de voz, né, gente? Meu pai tinha um radinho em casa quando eu nasci, né? Então, era gravador de voz na época. E eu gostava de me gravar falando, eu apertava com os dedinhos, ficava falando e me gravava. Então eu gostava de ficar me ouvindo também falando. Então eu cresci com isso, né? Eu não tinha TV em casa, né? Porque a gente era da Igreja Deus e Amor e não podia. Então a minha diversão era um gravador de voz. E eu cresci, né? Quando meu pai me deu um rádio também, aí ele me deu um rádio só meu, que era dele. Ele não gostava que a gente estragava as fitas dele. Então, aí um dia ele me deu um rádio, um gravador de voz, e eu fazia programas de rádio. Eu resolvia fazer programas de rádio, programas de... Fingia que eu era a locutora do programa, assim, rádio evangélica. Então, às vezes eu gravava os hinos, os louvores e só editava com a minha voz, né? Eu só passava por cima com a minha voz, como se fosse eu estivesse apresentando. E emprestava minhas fitas para as minhas amigas, né? Que eu apresentava a minha rádio. E aí eu me divertia muito. Esse era o meu lazer, sabe? Essa era a minha coisa que eu mais amava. Quando eu comecei a namorar, meu namorado, né? Que é o Micaías, ele me deu um celular. E aí, gente, eu fiz um tripé com um pau de vassoura e uns elásticos, embrolhei e fiz um pau de selfie e comecei a me gravar fazendo brincadeiras, assim, tipo como se fosse. Aí eu fazia tipo pegadinhas, né, de TV, assim, coisas engraçadas, né, que eu fazia me divertindo no meu quarto. Só que daí eu tive aqui a chance, né, eu já tinha trabalhado antes, né, gente, na verdade eu trabalho desde os 17 anos, né, ou desde os 7 anos de idade, né, que eu buscava pão, que eu levava e buscava meus irmãos para a escola, que eu ia para a escola sozinha, que eu já contei essa história para vocês. Eu já tinha uma responsabilidade grande, assim, de olhar meus irmãos, de fazer as coisas, então já tinha muita responsabilidade de trabalho, assim. E com 12 anos eu já olhava criança também de uma irmã que pregava na igreja, e às vezes eu ficava com os filhos dela para ela fazer as coisas, e ela me pagava com um dinheirinho, na época era R$ 20, ou uma blusinha que ela me dava. Enfim, aí eu fazia algumas coisas pequenas assim pra ela, limpava a casa, cuidava dos filhos dela, essas coisas. Era tipo uma babá, sabe? E aí, com 15 anos comecei a procurar emprego e, né, já rodava o centro da cidade de São Paulo, né, para poder procurar um emprego. E eu tive sempre muita dificuldade, porque eu era evangélica, eu tinha um cabelão, só vivia de saia e achava... Era muito difícil, pelo meu jeito tímido, retraído, as pessoas me darem emprego, assim. Foi muito difícil, eu não sabia nem fazer um currículo, eu não tinha curso de informática, tanto é que foi
meu namorado que pagou, meu marido, né? Na época, ele que me pagou. Então eu não tinha computador dentro de casa. E quando tinha também, né? Era tanta gente para mexer que não sobrava tempo para mim. Então, aí gente, Praça da Sé, Luz, gente, eu rodei tudo aquilo com pouca idade. Eu lembro os perigos que eu sofri, o assédio que eu sofria, andando nos trem, metrô, nessa grande São Paulo. E os medos que eu enfrentava, né? Sozinha, assim, muito nova. E aí, meu primeiro trabalho foi ser no Jovem Cidadão, que eu pedi ajuda para uma pessoa muito queridíssima que me cadastrou pela internet também. E aí eu consegui essa vaga. E a pessoa que me deu como é que fala? Essa oportunidade, eu sou muito grata, sabe? Porque eu aprendi muita coisa. Mas eu era muito jovenzinha, assim, não tinha muita cabeça. Então, acabou que não dando certo. Eu só fiquei ali o meu tempo de experiência, 9 meses, sabe? E aí, gente, eu fui como é que fala? Uma agência de emprego. Eu fiquei apaixonada por pessoas, assim, por conhecer de pessoas, de imaginar. E eu ficava questionando por dentro também o porquê que uns conseguiam preencher a vaga, outros não, né? Só que eu não fazia parte desse processo, então eu só era recepcionista que anotava as coisas. E aí é, eu, eu atendi o telefone, eu achava aquilo o máximo, então eu achava incrível, né? Tudo. Assim, mas era muito difícil pra mim, porque eu tinha que sair de casa cedo, pegar trem, eu tinha que levar minha irmã, deixar minha irmã na escola primeiro, né? Trocar ela, cuidar dela, deixar ela na escola, arrastando ela, que ela era pequena, deixar ela na escola, isso muito nova, com 17 anos. Ela não era minha obrigação, porque ela não era minha filha, eu não tinha cabeça de mãe. E aí eu deixava ela na escola e tinha que correr, não pegar o trem e não chegar atrasada, que eu tinha que chegar 8 horas no trabalho, que era na Lapa. E aí, às vezes, eu chegava atrasada, não tomava café direito, enfim, não faziam comida pra mim, nunca sobrava, porque quando eu chegava do trabalho, eu estudava à noite, né? Então, eu chegava, tomava banho pra me trocar pra ir pra escola. E, né, os meus pais iam sair pra ir pra igreja. Alguém deveria fazer a janta, né? Só que faziam até, só que não sobrava pra mim, sempre alguém comia o meu prato. E aí eu ficava com fome. Então, aí às vezes eu tinha que ir com vergonha mesmo pegar o prato na escola, porque você sabe que nessa época o pessoal na escola não gosta de comer a comida, então às vezes eu com vergonha mesmo eu ia comer o prato da escola, porque eu sabia que em casa eu não ia comer nada. E no dia seguinte era a mesma coisa, então eu passava fome. Então eu não tinha nem marmita para levar pro dia seguinte no trabalho, entendeu? Então eu passava fome. Então eu vivia de pão, de lanche, de Danone. Era o que eu conseguia, porque eu ganhava só 130. Então era muito pouco e eu tinha que me vestir, porque foi numa época que eu escolhi como me vestir, que eu tinha que trabalhar de social, que eu tinha que trabalhar de calça, né? Até por questão de segurança mesmo, né? Assim, eu acho que trabalhar de calça era a segurança da mulher. Ainda mais numa grande São Paulo, onde a gente. Hoje melhorou essa questão do assédio, mas era muito assédio. Eu lembro que muitos homens mexiam muito comigo, falavam muitas besteiras comigo na rua, e eu tinha muito medo. Até dentro dessa empresa que eu trabalhei, teve uma vez um homem que me ligou e falou muitas besteiras. Falou muita mesmo, assim, que me deixou estagnada, me deixou com medo. Eu contei para uma moça que trabalhava do meu lado, aí ela começou a atender as próximas ligações e ele não falou mais nada, né? Só falou com ela, só falou comigo. Então, ele tinha me visto, eu não sei, enfim. E aí, gente, essa foi a minha história. Aí depois disso, eu fui para uma outra empresa, só que também não deu certo, porque eu era muito imatura, entendeu? E eu acabei saindo de lá e aí eu fui entrando em telemarketing, porque era a empresa que eu tava conseguindo trabalhar, porque eu não tava conseguindo mais trabalhar de recepcionista, né? Porque era uma jornada muito longa, muito difícil e cansativa de trabalhar. E eu ainda tava sem rumo, né? Não conseguia entrar numa faculdade, como eu falei pra vocês, eu fiquei, infelizmente, eu não tive condições de ir pra faculdade.
Eu até passei em psicologia, que era o que eu queria fazer, que eu estava apaixonada no momento, mas aí eu não consegui, e aí muitos problemas. O Micaías que adoeceu e tudo mais. A gente ficou sem casa, ele ficou sem casa, e eu pedi pro meu pai morar, e a gente se casou. E aí a gente foi tentando corrigir, reverter, balançar e equilibrar e tudo, e as questões financeiras. E eu indo nesse trabalho em outra, eu já trabalhei em várias empresas de telemarketing, Contax, Vidax, a Dedo, tantas empresas, System, tantas empresas que eu ficava rodando assim, sabe, gente? E aí até chegar num Fidelity, deixa eu ver, até chegar numa empresa que meio que eu consegui estabilidade, né? Mas vocês sabem, nenhum emprego é estável, nenhum emprego é estável. A não ser que você seja concursado. Até então nem tinha pensado nisso, porque eu não tinha tempo para estudar. Tudo era muito longe, todos os empregos eram muito longe, era 2, 3 horas de viagem. Não tinha tanto acesso à internet como a gente tem hoje, né? Mas aí você vai falar, ai, quem dá desculpa não consegue nada, enfim. Mas até que ponto? Eu quero chegar, né? Em 2013 eu também ingressei na faculdade de jornalismo, porque eu pensava, porque quando eu vi o YouTube, né, eu fiquei apaixonada, comecei a querer fazer meus vídeos, só que falaram que eu não sabia falar. Não que eu não, realmente é uma dificuldade que eu tenho até hoje. Mas o que acontece? Essa crítica me fez pensar que se eu isso para a faculdade, eu ia melhorar o meu jeito de ser, a minha fala e tudo mais. Só que isso, com o tempo, eu descobri que, na verdade, é uma questão social, uma questão econômica, uma questão cultural, é o ambiente que eu vivo e tudo mais. Então, eu vim de uma família muito humilde. Então, tem muita coisa que para melhorar em mim, eu teria que mudar até o lugar onde eu nasci, onde eu cresci, sabe? Com quem eu cresci. Só que isso eu entendi hoje, mais de 10 anos depois. Então, eu pensando que ingressando numa faculdade de jornalismo, eu sempre fui boa, assim, em poemas e poesias, até que a gente tinha que visitar uma cidade, fazer poesias, e eu fui muito bem, assim. Santana de Parnaíba, que contava as histórias antigas, tinha que fazer um poema para cada lugar que a gente fosse visitar na grande cidade de São Paulo, entendeu? E apresentar lá no grupo. Eu até fiz a poesia porque era uma coisa que eu já me dou bem, sabe? Em relação a escrever música, nesse tempo todo também, eu não contei que eu fazia músicas e escrevia no meu caderno e escrevia texto, essas coisas, antes mesmo da internet. E aí eu sempre gostei muito de ler também, né? Eu gostava muito de ler. Eu lia muitos livros de todo tipo, revistas da igreja, a IPDA tinha muita revista de jovens, eu lia bastante. Enfim, aí eu gostava de fazer, tipo, entrevistas, essas coisas. E aí eu pensei que em comunicação ia me dar bem, mas acabei não me dando, porque a jornada era muito cansativa, trabalho, isso e aquilo, cozinhar, ter que dar conta de ser esposa, mulher, entendeu? Me cuidar. Eu sempre tive a tendência a engordar, entendeu? Então eu também queria cuidar do meu corpo, eu tinha medo. E no trabalho de call center, você não tem tempo para comer, você come rápido, come de qualquer jeito, come besteira. E eu caí nessa, engordei bastante. E até começar a aprender a me cuidar, né? Até que um dia Deus ouviu as minhas orações e também a minha mãe, que começou a orar por mim antes de ela morrer. Eu consegui um bom emprego. E aí eu me estabilizei e esse emprego eu conseguia comer bem, sabe? Foi uma fase boa, assim, da minha vida. Só que, infelizmente, eu tava lidando com a depressão pós-morte da minha mãe e a minha irmã também internada e problemas no casamento. E aí eu não conseguia manter o equilíbrio e também não conseguia estudar também, porque eu estava em fase de desenvolvimento e construção da minha casa e lutando para ter uma casa melhor e tudo mais. E aí, mas assim, em 2013 eu queria gravar vídeos. Em 2013, 2012 eu queria gravar vídeos. Então eu gostava muito de fazer foto, muito de gravar vídeos, editar essas coisas, é o que eu mais amava fazer. Só que eu achava que eu tinha que estar preparada, sabe?
preparada, me preparar, saber falar bem, saber escrever bem. Eu me cobrava muito, eu era muito perfeccionista. Até que eu entrei no curso de administração, que, né, em 2023, que um professor falou que a gente tinha que abandonar o perfeccionismo. E aí eu não sabia como fazer isso, né, gente? Eu tô lidando com isso até agora e vendo da onde vem isso, as raízes desse mal, entendeu? Porque aquela frase, antes feito do que perfeito. Então, o que sempre me atrapalhou foi aquela questão de que tudo tem que ser perfeito. Igual, por exemplo, eu fiz o aniversário da minha filha, estourou os 2 balões da cauda de sereia, que era para fazer a cauda da sereia. Se fosse anteriormente, eu ia ficar muito frustrada, ia ficar nervosa, ia acabar com tudo, com a festa, mas eu aprendi a viver e tô aprendendo a viver o momento, entendeu? Mas enfim, desde quando eu comecei a pensar que eu poderia, antes eu fazia vídeo, né? Eu não postava em 2013, aí eu comecei a fazer vídeos, gravar pra mim mesma, tentando melhorar, como se eu estivesse tentando melhorar, nunca postava. E eu tinha vontade. Aí quando eu descobri que o pessoal ganhava pra fazer vídeo, aí eu ficava pensando qual será a forma, como que é a forma, eu quero saber essa forma e fico tentando descobrir. Só que assim, eu parei várias e várias e várias vezes. Por comentários, por procrastinação, por falta de constância, enfim, mas hoje eu tô aqui. O que me fez voltar, né? Mesmo depois que eu descobri a doença, que eu descobri o meu surto, eu entendi que nada dessas coisas vão mudar. Essas coisas que acontecem comigo, sabe? E que eu não posso desistir do meu sonho, dos meus objetivos, da minha vontade, que sempre, ou foi meu sonho assim, sempre foi ou ser locutora de rádio, mesmo não sabendo falar, gente, mas eu imitava vozes, eu dava meu jeito, eu tentava me divertir, eu criava minha diversão, assim, para eu poder sair do meu mundinho, da minha cabecinha, da minha tristeza, das minhas depressões, sabe? Então eu criava, eu brincava muito, tirava 300 fotos, editava, fazia cara de um lado, cara de outro e vídeos imitando personagens. Só que eu nunca postava, entendeu? Eu pensava assim, eu preciso de incentivo de alguém. Só que, meu, você nunca vai receber, sabe? Se você tá esperando, você nunca vai receber. Essa aqui é a real. Então, é melhor você começar. E aí eu comecei, né? Igual eu falei pra vocês, eu já iniciei várias vezes, só que infelizmente da última vez eu tive um surto por causa de crítica, a gente falando que eu era mostrada, metida. Meu marido ficou um pouco também meio que tava agoniado com a exposição e com aquela pressão, porque realmente é um trabalho, você tá com a câmera o tempo inteiro ligada, você quer uma atitude, você espera uma atitude, e acho que ele meio que não acreditava que ia dar certo, ou não acredita que não vai dar certo, e aí, tipo assim, você não tá indo bem, você não tá saindo bem, e aquela cobrança, sabe? Mas só que hoje eu resolvi abandonar essa cobrança, entendeu? E ser quem realmente eu sou, porque esse é o meu maior desafio. Já é difícil ser bipolar, né? Mas eu tô me aceitando genuinamente como eu sou e tô me apresentando para as pessoas assim. Eu espero que dê certo. E mesmo se não der, eu tô aqui continuando tentando enquanto existir força dentro de mim, entendeu? E eu espero trazer mais conteúdos bons, porque eu tento estudar todo dia, eu tento saber o que tá falando, as coisas estão sendo faladas no momento, sabe? Não é só história da minha vida, não é só problema da minha vida, porque eu também quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês se aproximem de mim, que seja uma coisa leve, que seja uma coisa boa, do jeito que realmente eu sou, divertida, motivada, alegre. Só que eu também tenho problemas, então eu tenho uma vida real, eu sou humana. Então, há alguns anos fazendo terapia, eu descobri muitos pontos fortes meus e os pontos fracos meus, e eu tô procurando trabalhar esses pontos, os pontos fracos, os pontos fortes. Eu acho que os pontos fracos é o mais interessante de se trabalhar, porque é os pontos fracos que faz a gente crescer, entendeu? Que a gente aprende com humildade, com empatia, com respeito, com dignidade, com honra, com caráter, sabe? Vencer tudo isso. Então é isso que eu tenho aprendido e essa é a minha história que me fez chegar até aqui, de estar aqui no canal,
de querer conhecer novas pessoas também, de querer conhecer novas histórias, de querer compartilhar minha vida com o mundo. Ah, eu também sempre sonhei em escrever um livro da minha vida. Eu comecei fazer meu livro em 2009, contando a história da minha família, contando a minha história, como ela realmente é, na minha versão. Porque eu sei que tem muita gente que vai ficar chateado, vai. Só que hoje eu sou uma mulher de 32 anos e eu tenho a minha versão da história. Como foi estar na minha pele? Como é estar na minha pele? E é aquilo que eu falei pra vocês. As pessoas minimizam o sofrimento porque é alheio, porque é dos outros. Mas não sabe que aquilo doeu em mim, que me machucou. Ah, o espinho só tá doendo porque tá... Não, porque assim... não tá doendo porque não tá em você, entendeu? Mas o espinho tá em mim, eu sinto a dor. Então eu conto realmente como foi a minha infância, não como os meus pais achavam que era, entendeu? É tipo isso. Então isso meio que algumas pessoas que me vê como a patricinha, como a metidinha, como a pessoa que tá reclamando de boca cheia, por ter um pai, por ter uma mãe, por ter uma família e já teve muito, tá reclamando porque teve gente que nem isso teve, sofreu de abandono, mas essa é a minha história. E como eu interpreto ela e como eu tento dar a volta por cima através dela, entendeu? Então é isso, gente. O vídeo ficou muito longo. Eu posso contar mais detalhes no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Acho que esse vídeo vai ficar com um gostinho de quero mais, mas deixa pro próximo que a gente pode contar melhor essa história, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, continuem me acompanhando, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, tá bom? Até o próximo, tchau, tchau!